como foi a experiência do seu primeiro torneio de robótica? Então, meu primeiro torneio de robótica, a experiência foi assim, muito legal, mas também muito apavorante. Assim, eu fiquei muito preocupado, muito nervoso mesmo. A primeira temporada que eu tive foi a temporada chamada World Class, que foi em 2014, 2015. Esse foi o meu primeiro ano competindo em robótica. E meu primeiro torneio foi, se eu não me engano, a FLL. FLL World Class, 2014 e 2015. E foi no Paraná, foi lá no Paraná, eu sou do Rio, só que naquela época não tinha regional aqui no Rio, então as equipes de robótica que eram aqui do Rio de Janeiro, elas tinham que ir para outros regionais, em outros estados. E aí a equipe que participava foi para o Paraná para competir. E, bom, naquela época eu tinha duas funções principais na equipe. Eu era o programador principal da equipe e eu era um lançador. E eu tinha muito medo de lançar. Assim, no torneio eu fiquei muito preocupado, eu tremia na hora de lançar, e aí eu ficava muito nervoso. No fim das contas, eu esquecia de colocar uma peça, esquecia outra, aí só percebi quando o robô tava já na mesa rodando, aí, putz, eu percebia, botava a mão na cabeça, ficava muito nervoso. Além disso, a avaliação do robô, do design do robô, era um pouquinho diferente na época. Hoje em dia, é uma apresentação com início, meio e fim, que todo mundo apresenta junto. Naquela época, a equipe era meio que separada. Então eles pegavam quem era o programador, os programadores principais, para conversar. Um juiz ficava com você explicava a programação para aquele juiz e o restante explicava a estratégia e a mecânica para os outros. Então, naquela época eu também ficava muito nervoso. Por quê? Porque eu era o único que ia explicar a programação ali para o juiz. Então eu ficava muito preocupado de saber se eu ia explicar tudo certinho, se eu ia explicar tudo no tempo, se eu não ia esquecer de explicar nada. E naquela época, pelo menos, a gente não fazia um script, porque hoje em dia, de uma certa forma, você tem ali um script do que você vai falar, início, meio e fim, seja na construção, seja na programação. Tem uma apresentação. Naquela época não tinha, não era muito comum isso. Então era meio que no freestyle, meio que livre, assim. Então eu ficava muito nervoso disso. E, bom, foi um torneio que eu fiquei muito nervoso, muito preocupado, mas também muito divertido. Foi a minha primeira experiência no torneio. E que de parte dali eu realmente fiquei cada vez mais empolgado pela competição, pelo esse tipo de espírito de competição amigável, alegre. Foi uma competição, cara, eu nunca tinha visto na vida esse tipo de torneio, esse tipo de dinâmica realmente. E aí eu me apaixonei e aí, desde então continuo sempre competindo. Se eu puder dar um conselho para quem está competindo pela primeira vez, não fique muito nervoso, fica tranquilo. Erros vão acontecer, fazem parte do processo. Naquela época eu ficava muito preocupado com os erros que eu ia cometer. Se eu pudesse voltar atrás e dizer para o Mini Brisa um conselho seria esse. Fica tranquilo, relaxa, aproveita a competição, troca ideia com a galera, com as outras equipes, pergunta sobre o robô, pergunta sobre a inovação. Isso que realmente vai te trazer para frente e te fazer com que você evolua cada vez mais na robótica e nas competições.